Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E hoje a gente mergulha no caderno 11. O tema é um pilar do direito constitucional, organização do Estado, Exato. com foco em federalismo, repartição de competências e também intervenção. É um assunto, assim, crucial para o concurso de analista da Alero. E a nossa missão aqui é destrinchar esse conteúdo, né? Focar naqueles pontos que a gente sabe que a FGV adora cobrar. Isso, transformar a teoria em conhecimento prático para a hora da prova. Vamos desvendar o que o professor Lessa chama de o mapa da mina. Perfeito. Então vamos lá. Ok, vamos começar pelo básico, mas que é tipo a base de tudo. O caderno do professor Lessa destaca que a forma de Estado do Brasil é o federalismo. O que isso significa na prática? Essa é a pergunta de ouro. Na prática, federalismo significa descentralização do poder político. É o contrário de um Estado unitário, sabe? Tipo a França, onde o poder é todo concentrado na capital, em Paris. Exatamente. Aqui no Brasil, o poder é distribuído. Ele é dividido entre a União, os estados, o DF e os municípios. Cada um deles tem o que a gente chama de autonomia. E essa autonomia se apoia em alguns pilares, né? Isso, 4 pilares. Auto-organização, que é ter a própria Constituição ou lei orgânica. Autogoverno, para eleger seus próprios representantes. Governadores, prefeitos. Isso. E também autoadministração, para cuidar dos seus próprios serviços. E, claro, autolegislação, para criar suas próprias leis. Entendi. Mas aí surge uma dúvida clássica. Autonomia é a mesma coisa que soberania? De jeito nenhum. E essa é uma distinção, assim, fundamental. Soberania é o poder supremo, que não se submete a nenhum outro. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, o país como um todo, entende? Ao todo, os entes, então. Os estados, os municípios. Eles têm autonomia. É um poder grande, mas é limitado pela Constituição. Um Estado não pode, por exemplo, declarar guerra. Claro. E é por isso que o vínculo federativo é indissolúvel. Certo. A tal da vedação à secessão. Exato. Um Estado não pode simplesmente decidir. Cansei, vou virar um país independente. Isso é vedado. É o que o professor Lessa chama de cláusula pétrea. E os territórios federais? Onde eles entram nessa história? Boa pergunta. Os territórios não são entes federativos. Eles não têm essa autonomia toda. Na prática, são como autarquias territoriais da União, uma extensão administrativa do governo federal. Ok. Então a federação está montada. O próximo grande desafio, que eu acho que é onde muita gente se perde, é quem faz o quê? A famosa repartição de competências. Exato. E o professor Lessa nos dá uma regra de ouro para isso, que é o princípio da predominância do interesse. Como que isso funciona? É uma lógica muito intuitiva, na verdade. A União cuida do que é de interesse geral, nacional, os estados do que é regional, E os municípios? do interesse local. Do dia a dia da cidade. Perfeito. E o Distrito Federal é aquele caso híbrido, né? Ele acumula as competências de estado e de município. Isso parece ser a chave para resolver um monte de questões. E o caderno divide as competências em legislativas e administrativas. Vamos focar primeiro nas legislativas, que costumam gerar mais pegadinhas, né? Sem dúvida, é onde o debate fica mais quente. A competência para legislar, para criar leis, se divide basicamente em 2 grandes caixas. A primeira é a competência privativa da União, lá do artigo 22. Privativa. Aqui entra aquele mnemônico famoso, o capacete de PM, certo? Esse mesmo. Civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial e processual e marítimo. São matérias que precisam de uma regra única para o país inteiro, né? Para ter segurança jurídica. Exato. Mas o ponto mais importante aqui, o pulo do gato, é que ela é privativa, mas é delegável. Ah, essa é a parte crucial. É. Por meio de lei complementar, a União pode delegar aos estados a competência para legislar sobre pontos específicos. Isso cai demais em prova.
E a outra grande caixa de competências legislativas. É a competência concorrente do artigo 24. O mnemônico que o caderno traz é o puto feio. Esse é fácil de lembrar. Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamento. Financeiro econômico. Aqui a lógica é outra. É o que a gente chama de regra do condomínio legislativo. Condomínio. Como assim? A União edita as normas gerais. É a convenção do condomínio. E os estados, depois, podem suplementar, detalhar essas regras, sabe? Adaptar para a sua realidade. E se a União não editar a norma geral? Fica um vácuo. Não. Aí o estado pode exercer a competência legislativa plena. Ele mesmo cria a norma geral e a específica. Ok. Mas e a pegadinha clássica da FGV que o caderno menciona? Se a União legisla depois que o Estado já legislou. Aí que tá. A lei estadual não é revogada. A eficácia dela fica suspensa. Suspensa, não revogada. Essa palavra é tudo. Tudo. A lei estadual fica adormecida naquilo que for contrário à nova lei federal. É um detalhe que decide questão. Com certeza. E os municípios? Eles também legislam de forma concorrente? Eles legislam sobre o interesse local, como a gente falou. E também suplementam a legislação federal e estadual no que couber. O exemplo clássico é o do horário de funcionamento do comércio, que está até na súmula vinculante 38. Certo, vamos aplicar essa teoria. O caderno traz uns exemplos que são a cara da FGV. Por exemplo, a diferença entre legislar sobre direito processual e sobre procedimentos em matéria processual. Do jogo. Isso é privativo da União. Para garantir um padrão nacional. Isso. Agora, procedimentos em matéria processual, que são detalhes mais operacionais, aí a competência concorrente. Entendi. Outro ponto que sempre gera dúvida. Trânsito versus gás canalizado. Pois é. Trânsito e transporte, a regra é clara, privativo da União. Por isso aquela lei estadual sobre cinto de segurança em ônibus intermunicipal foi considerada inconstitucional. Não pode ter uma regra em cada estado, faria sentido. Nenhum. Já gás canalizado é uma competência específica do Estado, está lá no artigo 25 da Constituição. E a famosa briga dos bancos, tempo de fila, porta giratória, de quem é a competência? Essa jurisprudência é ótima, o STF separou as coisas. O que é do sistema financeiro? Jornada de trabalho dos bancários. Isso é com a União. A parte banco do banco. Tempo de espera na fila, a instalação de porta giratória, bebedouro. Isso tem a ver com o quê? Com o conforto e a segurança de quem está na cidade. Exatamente. Interesse local. Portanto, competência do município. Perfeito. E, bem rápido, sobre as competências administrativas, as de executar. Aí temos a exclusiva da União, do artigo 21, e a palavra-chave aqui é indelegável. É o oposto da privativa. Emitir moeda, declarar guerra, coisas que só a União pode fazer. Ponto. Isso. E temos a comum, do artigo 23. Aqui todos os entes atuam juntos. É o federalismo cooperativo na prática. Saúde, educação, meio ambiente, todo mundo tem que cuidar. Ok. Mudando um pouco o foco, mas ainda dentro da organização. E a criação de novos estados e municípios? Como funciona? O professor Lessa detalha bem isso. Para criar um novo estado, precisa de plebiscito com a população interessada. Aqui fica e aqui sai. Isso, os dois lados. E depois, aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. A Assembleia Legislativa do Estado só é ouvida. E para criar um novo município, o processo é mais complexo, né? Bem mais. Exige uma lei complementar federal, um estudo de viabilidade municipal, o famoso EVM. Para provar que o município se sustenta. Exato. Depois o plebiscito, e só então a lei estadual pode criar um novo município. Agora, o tema mais drástico, a intervenção. A exceção à regra da autonomia é o botão de emergência da federação. O decreto é do presidente, na intervenção federal, ou do governador, na estadual. Mas tem um controle, certo, para não virar autoritarismo. Com certeza. O decreto tem que ser submetido ao Congresso ou à Assembleia em 24 horas. É o controle político posterior. E as hipóteses para isso acontecer são bem específicas. Bem específicas. A intervenção federal, por exemplo, pode ser para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira,
garantir o livre exercício dos poderes. Ou para prover a execução de uma lei ou ordem judicial. Isso. E a estadual e município também têm seus casos, como não pagar dívida, não prestar contas ou não aplicar o mínimo em saúde e educação. Certo. Para a gente fechar, então, vamos revisar os pontos-chave que quem está nos ouvindo precisa, assim, levar para a prova, a síntese final do caderno. Acho que o primeiro ponto, a regra de ouro, é a predominância do interesse. Entender essa lógica resolve metade dos problemas. Concordo. Depois, aquela diferença crucial, competência privativa, que é delegável, versus a exclusiva, que é indelegável. Fundamental. E a mecânica da concorrente, união com normas gerais, Estado suplementando e a regra da suspensão. Não pode esquecer dessa palavra. Suspensão. Anotado. E, por fim, a jurisprudência-chave. Telecomunicações e energia, por exemplo, é sempre da União. Assuntos de conforto e rotina local, tipo filas e horário de comércio, são do município. Como o professor Lessa menciona em sua mensagem final, a organização do Estado é sobre ordem. Manter a ordem nos estudos é fundamental. Exatamente. E entender essa estrutura não é só decorar artigos, né? É compreender a lógica do Pacto Federativo. A prova da FGV vai testar essa compreensão, a lógica por trás das regras. Se a pessoa dominar o princípio da predominância do interesse, já está com a faca e o queijo na mão. Chegamos ao final da nossa análise. Existe algum tópico específico dos cadernos do professor Lessa que vocês gostariam de ver detalhado aqui? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!